Amém. Deixa eu só melhorar uma coisa que eu falei aqui na oração e mais cedo, para não confundir. Internet agora é um problema, né? A gente fala, às vezes o irmão ouve, questiona. Eu falei que Deus não pune, isso é ser misericordioso. Deixa eu só explicar melhor rapidinho antes de eu começar a pregação. Misericórdia, por definição da palavra, é uma pessoa não dar aquilo que a gente merece. Então você fez algo ruim, você merece uma punição. Aí o que é ser misericordioso? É eu não punir, entende? É um pouco diferente de, por exemplo, ser a graça de Deus. A graça, ela dá a gente o que a gente não merece. A gente não merece, mas pela graça Deus nos dá. E o que é ser misericordioso? É a gente fazer alguma coisa que a gente mereça a punição e Ele não dá. Então a gente, por exemplo, não merece o céu, mas Deus nos dá. A gente merece o inferno, mas Deus não nos dá. Por isso que Ele age com graça e Ele também é misericordioso. Mas eu não estou dizendo que Deus não vai castigar o pecado, que Deus não vai punir o ímpio. Vai chegar o momento disso acontecer, tá? Ah, mas Deus, então, o erro não tem que ser punido? Sim, o erro tem que ser punido. O que eu estou dizendo é que Deus, pela sua graça, não dá aquilo que a gente merece. Por isso que eu falei que Ele não pune. Tá bom, irmãos? Eita, acho que é assim, né? Acho que é assim. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Em Jeremias, no capítulo 32. Eu vou ler os versos 38 a 42. A pregação de hoje de manhã vai ser a mesmo teor que eu já venho pregado alguns domingos, para que você possa, é intencional, eu estou pregando uma mesma ideia, focando no ano que vai se iniciar, 2025, então eu estou pregando essa mesma ideia. Eu preguei um domingo desse aí passado sobre quem você é, né, a partir de agora, é para a gente poder nos enxergar como Deus nos enxerga, é a gente poder se conhecer, nos ver, ter uma percepção a nosso respeito, baseado na palavra, não no nosso sentimento, no que a gente acha, no que as pessoas dizem. Está lá num domingo de manhã desse daí. Na quinta-feira nós ministramos também a respeito de atitudes que devemos tomar nesse ano que se inicia, que a gente precisa levantar, se erguer, agir. Deus está lá aguardando a nossa iniciativa em muitas coisas. Falamos um pouco disso. Eu vou continuar agora lendo Jeremias 32, 38, focando em uma outra coisa importante para o ano que vem, para 2025, quase não sai, que é a gente ter claro na nossa mente, no nosso coração, as promessas que Deus tem para a gente. Então eu não vou falar aqui agora, vou profetizar, irmão, para 2025 é isso, aquilo outro, de forma leviana. Eu vou falar verdades na palavra, que eram para ser válidas para 2024, que são válidas para 2025, e quando estiver passando 2025, elas continuam válidas para 2026, são promessas que não falham, que não tardam, mas o que falta talvez, é aquilo que Oséias profetizou, que muitas das vezes nós, o povo de Deus, perecemos por faltar a nós um entendimento. Às vezes, por não saber dessas coisas, quem somos, como eu preguei da última vez, do que temos que fazer, como foi a ministração de quinta, e o que Deus tem prometido para nós, por não saber disso, a gente começa a viver uma vida, às vezes, aquém do que Deus quer que a gente viva. Então, a ideia nessa manhã, nesse tempo que nos resta, é a gente falar um pouquinho sobre isso e apresentar algumas bases bíblicas, já que domingo de manhã. Então, você, se puder escrever, até mesmo no teu celular, quando for uma coisa específica, uma promessa específica que você fala, pô, estou precisando disso. Quando chegar alguma coisa que o Espírito Santo tocar em você, Deus, caramba, isso é para mim. Anota isso, deixa isso registrado. E fica de tempos em tempos relendo aquilo, orando em cima daquilo, relembrando aquilo para a tua vida. Senhor, lá naquele dia, no dia, que dia é hoje mesmo? 29. Lá no dia 29 de manhã, o Senhor falou comigo isso. Então você continua na persistência ali, naquela luta de oração, em cima do que eu vou falar aqui. Não precisa anotar tudo, mas aquilo que Deus falar contigo, tá? Então Jeremias 32, 38 começa dizendo assim, ó: eles serão o meu povo. Isso aqui é uma profecia, é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Vamos começar no contexto direto do texto.
Depois a gente vai expandir ele, mas o contexto direto é uma promessa para a nação de Israel. Então não é uma promessa que, inicialmente, nesse momento, ela cabe a mim e a você, por enquanto. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem. A gente cantou tanto sobre Deus ser bom, né? Coincidiu. Olha aqui, ó, eu acho muito legal, eu grifei na minha Bíblia. Terei alegria de fazer-lhe o bem. Às vezes eu fico olhando para mim, só uma pausa aqui. Eu fico olhando, rapaz, todo pai é bobo. Será que todo pai é bobão mesmo, igual eu sou? A gente vê o filho, a gente quer dar as coisas para o filho, a gente fica feliz, a alegria nossa. Aí às vezes eu fico pensando, será que Deus é bobão assim, igual a gente? Eu acho que é mais ainda, né? Eu falei, gente, se eu fico nisso com meu filho, é assim que Deus age comigo. Deus também é bobão. Salvo a licença poética da palavra. Porque deve ser que eu terei alegria em fazer-lhe o bem. Deus está dizendo para mim, Douglas, quando eu faço o bem para você, isso me alegra. E os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei, diz o Senhor. Assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes tenho prometido. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nesse momento. Nosso coração se abre, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós nessa manhã. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um segundo texto agora no início. Lemos esse que é o nosso texto base de Jeremias, mas eu queria fazer um contraponto em Hebreus 8:6. Eu também vou esperar vocês abrirem esse texto. Os demais eu não vou esperar não. Mas Hebreus 5:6, eu queria que você abrisse também. 8:6. Eu falei 5? Gente, então tem 5, hora nenhuma tem 5 aqui. Jeremias 32, 38 a 42 e agora Hebreus 8:6. Aqui é o autor aos Hebreus falando a respeito do ministério de Jesus, comparando com o ministério anterior da lei. E te fala assim, agora, nesse momento, aí vale para a gente, irmãos. Aquilo que eu li foi uma promessa para o povo de Israel. Agora, está falando da igreja. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? A de todos os profetas que antecederam, da lei mosaica, tudo que estava do Antigo Testamento, dizendo, o que Jesus fez agora é superior. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, sendo baseada a aliança de Jesus em promessas superiores. Então o que ele está dizendo para a igreja agora? Que as promessas que nós temos do Novo Testamento para frente são promessas superiores às promessas feitas do Antigo Testamento ao povo de Israel. Só que verdade é que as promessas feitas ao povo de Israel eram gloriosas, irmão. Israel é o povo da promessa, pelo menos iniciou neles. A promessa começou lá atrás a Abraão, dizendo que nele, em Abraão, ia ter a sucessão de uma nação, e essa nação seria uma nação santa. Eu sei que a gente conhece esse texto por causa de Pedro, né? Vós sois, para quem Pedro está falando? Para igreja. Pedro está falando para a igreja. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido por Deus para anunciar as grandezas dele. Isso Pedro fala para a igreja. Mas o que o Pedro está dizendo
pegando um texto que Moisés, lá em Levítico, havia falado para quem? Para a nação de Israel. Moisés fala para a nação de Israel: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo eleito para anunciar as grandezas de Deus. Moisés fala isso para Israel. Aí Pedro vem, já que o povo estava sendo ali perseguido, caluniado, aí Pedro vem, pega isso e fala: agora vocês, igreja. Então a gente começa a perceber que o povo, a nação de Israel, receberam de Deus um chamado, foram escolhidos, foram separados para deles, daquele povo ali, o povo de Israel, para eles conhecerem Deus, para aquele povo experimentar o amor de Deus, a grandeza de Deus, ver os milagres. Aquele povo experimentou falar com Deus. Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó. Jacó lutou com um anjo. Deus fez aquele povo prosperar. Deus falou com José, revelou sonhos a José. Deus ia se revelando para aquele povo. Deus falou com Moisés. Deus falou no deserto, audivelmente, diante de todo o povo. Moisés, quando bota o tabernáculo no meio do deserto, o povo em volta, Deus fala e se manifesta para todo o povo, não foi só para Moisés. Moisés, quando falou com Deus face a face, o rosto dele brilhava. Olha Deus se manifestando para esse povo. O povo não ficava doente. O povo durante o deserto andou 40 anos, a Bíblia fala, e nenhum deles adoeceu. O povo tinha prosperidade porque as coisas deles duravam. A roupa, o sapato, eles andavam no deserto, o negócio não desgastava. O povo, eles tinham a proteção de Deus, com uma nuvem para trazer sombra durante o dia, do sol escaldante do deserto. E o povo clareava à noite, com uma coluna de fogo. O povo precisava de proteína, comida, vinha cordonizes. O povo precisava de carboidrato, vinha maná. O povo estava com sede, as águas amargas ficavam doces. Deus dava livramento sobre os inimigos. Ou seja, aquele povo experimentou quem Deus é. Deus deu àquele povo leis. Deus mostrou àquele povo o que era viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida diferente da corrupção que contaminava o mundo na ocasião. Então, a intenção de Deus era essa: separar um povo, para que esse povo conhecesse Deus, experimentasse Deus, fosse uma nação de sacerdotes. Sacerdote é aquele que leva a demanda, as necessidades do povo a Deus. Fosse uma nação de profetas. Profeta é aquele que traz as coisas de Deus para o povo. O sacerdote leva do povo para Deus e o profeta traz de Deus para o povo. Fosse uma nação de pessoas prósperas, de pessoas felizes, pessoas generosas, pessoas que não olhavam o seu próprio interesse, mas cuidavam do outro, pessoas que cuidavam das viúvas, dos órfãos. Aí essas pessoas iam servir de base, iam servir de referência para o mundo. Aí em Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. E essa nação seria a portadora ou a geradora do Messias. Aquela profecia feita a Eva de que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, a saber, Satanás. Então, estava tudo preparado para essa nação. Só que verdade é que ao decorrer da história, tanto bíblica quanto história natural, a gente começa a ver que o que aconteceu com esse povo? Andou de acordo com... Eles corresponderam ao chamado de Deus? Corresponderam à promessa de Deus? Eles, enquanto Deus fazia a parte dele, o povo se desviava. Fizeram o bezerro de ouro, porque não quiseram servir a Deus. Afinal de contas, Deus fala, irmão. Deus cobra a santidade. Deus diz, faz isso e não faz isso. E o bezerro de ouro? Você não já parou para pensar? Gente, um Deus, aquele povo viu as glórias acontecendo, ouviu Deus audivelmente. Como que eles fazem um bezerro de ouro, irmão?
Porque o bezerro de ouro não dava ordens. O bezerro de ouro não cobrava santidade. O bezerro de ouro não falava, faz isso, não faz aquilo, vai por esse caminho. Aí quem é que decidia a sua própria vida? O próprio povo. Então para eles era mais conveniente ter um bezerro de ouro. Mas isso aí fica para outra ocasião. A questão é, aquele povo se afastou de Deus. Quando aquele povo começa a se afastar de Deus, acontece o que disse ali em Hebreus. Acontece que uma nova geração de pessoas, as pessoas agora não mais proveniente de uma mesma corrente sanguínea, ou seja, não necessariamente precisa vir do mesmo DNA natural de Abraão, porque agora os circuncisados não são mais aqueles que são da carne, mas do coração, ou seja, os descendentes de Abraão não precisam mais ser aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que nasceram do Espírito, ou seja, eu sou descendente de Abraão não por ter o sangue dele, mas por crer como ele creu, ou seja, abriu. As promessas para Israel foram anuladas? Não. Israel continua sendo um povo eleito e chamado por Deus? Sim. Deus vai tratar de Israel novamente? Vai. Só que nesse momento, Deus está tratando diretamente com quem? Com a igreja. Então a igreja substituiu Israel? Não. A igreja foi enxertada nas promessas. E eu quero falar um pouquinho disso agora com vocês. Nós não substituímos, Israel continua lá, Deus vai tratar com ele, tem promessas que Deus fez a Israel que são irrevogáveis, ele falou, ou seja, uma promessa que tem promessas que são condicionais. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você andar nesse caminho, eu faço aquilo outro. Agora, tem outras promessas que são irrevogáveis, ou seja, independente do que você fizer, eu vou fazer isso. Deus fez promessas, por exemplo, para Davi, que são irrevogáveis. Promessas de que o seu descendente nunca deixará de estar no trono. Ué, mas hoje, se tu for em Israel, não tem descendente de Davi no trono, não tem nem mais rei em Israel. Então, e agora? Essa promessa que Deus que era irrevogável vai deixar de acontecer? Não, já era uma profecia para quando Jesus voltar. Jesus, por ocasião da sua segunda vinda, se assentará no trono de Davi e reinará durante 1000 anos. Ou seja, o que eu quero dizer é que as promessas de Deus e o tratamento dele com Israel está válido. Só que nesse período, que é o que a gente chama de período da graça, que nós estamos vivendo, período da igreja, ou o que Paulo vai chamar de período dos gentios, nesse período nós fomos enxertados, ou seja, as promessas que eram exclusivas do povo de Israel, agora se tornou uma promessa para a igreja, uma promessa para nós, uma promessa para mim, uma promessa para você. Então, quando eu começo a olhar, por exemplo, eu não botei os textos aqui de enxertar, mas eu vou falar com vocês até porque eu estou com pouco tempo. Quando Jesus fala, por exemplo, em João, Jesus fala através de João, não lembro o capítulo agora, ele fala que ele é a videira verdadeira, e nós somos o quê? Os ramos. Que todo aquele que está nele, João 15:5, o Carlinhos lembrou, vou até abrir aqui, Carlinhos, para a gente ler, João 15:5. Eu botei esses versículos todos, só que não atualizou a minha internet, acho que a internet que está com problema. Isso mesmo. Vamos ler a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então a videira é quem? Jesus. Deus Pai é o lavrador, é quem está cultivando. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que o lavrador faz? Corta, e todo que dá fruto, o que o lavrador, que é Deus, faz? Limpa, para quê? Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, Jesus está dizendo, vocês que estão aqui, os discípulos, já estão limpos. O lavrador não vai precisar limpar, então vocês vão dar mais fruto ainda. São limpos como? Pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Opa, Jesus é a videira, Deus é o lavrador e a igreja é o quê? Nós somos os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, aí Paulo lá em Romanos vai falar algo similar a Jesus. Vai falar que nós, a igreja do Senhor, nós fomos enxertados na videira. Inicialmente, aqueles ramos ali não falava da igreja, falava do povo de Israel. Mas Paulo vai explicar para a gente que a videira, que é Jesus, tinha ramos que não produziam fruto. E o que foi falado ali, que Jesus falou? Que quando o ramo não produz fruto, o que Deus faz? Corta e fala que nós fomos enxertados. Você já viu esse trabalho? Alguém já teve a oportunidade de ver? Eu já vi na internet. Eles cortam um pedacinho assim, bota, faz um corativozinho e tal. Você enxerta. Quando você faz isso, aquele ramo passa a ser um com a videira. Aquele ramo passa a ser nutrido pela videira. Aquele ramo começa a produzir fruto do néctar, da energia, não sei qual é o nome que dá, para quem é, da seiva, que vem da videira. Então a gente começa a estar ali unidos. É isso que a igreja se tornou. A igreja se tornou parte da videira porque foi enxertada. Para finalizar essa parte inicial, aí, em Gálatas, Paulo fala algo maravilhoso. Ele fala que nós, igreja, Paulo está falando para a igreja, para os gentios, que nós fomos libertados da maldição da lei, com um objetivo. Para que, quem continua? Para que vós fomos libertados do domínio da lei, para que as promessas de quem? De Abraão chegasse até nós. Nós fomos libertados da lei com um objetivo, porque na lei as promessas eram para a gente? Na lei, as promessas eram para quem? Para Israel. Então, nós fomos libertos, não estamos mais sob a lei, com o objetivo, que a promessa de Abraão, ela possa se estender até nós. Então, isso quer dizer que agora, a igreja, nós temos acesso a todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, mais as promessas que foram feitas no Novo, que são superiores à antiga. Então a igreja, eu e você, estamos sob promessas de Deus. Todas as promessas de Deus precisam ser uma realidade na nossa vida. Se tem alguma promessa de Deus que não está se cumprindo, é porque tem alguma coisa errada. Ou porque a gente não sabe, ou porque a gente não está orando e pedindo a Deus isso, ou porque a gente não está atento, Deus está aí dando e a gente não está pegando. Alguma coisa está acontecendo. A gente não está pronto para receber a promessa, a gente está duvidando dela, não sei, alguma coisa está errada, porque o certo é que uma promessa se cumpra. A Bíblia, falando de Deus, fala que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Que Ele fala e cumpre. Se Ele falou e não se cumpriu, o erro está nele? O erro está? Alguma coisa está errada. A gente tem que estar atento para saber, tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa tem que mudar. Então, como o nosso exemplo foi de Abraão, eu não vou ficar muito tempo nele não, mas é importante a gente ter em mente que, para que se cumpra de fato as promessas que Deus fez a Abraão, eu preciso seguir os passos dele. Já que a promessa agora não é sanguínea, já que a promessa agora está relacionada à fé, eu preciso andar nos passos dele. E é o último texto que eu vou ler com vocês de Abraão e eu vou para as promessas. Romanos 4,18 fala: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ouviram isso? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ou seja, contra
tudo que aparentemente apontava negativamente. Abraão olhava para a situação e falava: é impossível de acontecer. Ainda assim ele creu. Abraão, contra toda esperança, teve esperança. Aqui está falando da questão do filho dele nascer, de Isaac, né? Que quando a promessa foi feita, Sara era estéril, Abraão ainda estava ativo, ainda tinha alguma possibilidade. Só que Deus faz a promessa e espera passar muito tempo. Abraão já está com 100 anos. Aí Sara já não era mais, continuava estéril, só que já não, nem ovulava mais. Abraão também já não, né? Já não estava mais firme lá. Então, contra a esperança, ele creu. Contra a esperança. Às vezes a gente olha para uma situação, a situação parece impossível. Cara, para a gente poder ser descendente e herdar as promessas de Abraão, a gente precisa continuar crendo. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Está vendo? Ele também usa eufemismo para falar. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Irmão, para a gente obter as promessas de Abraão, temos que seguir os passos dele. Ele creu, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido. Gente, como é que ele podia estar plenamente convencido? Estando plenamente convencido de que ele, quem prometeu, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Gente, a gente está falando de Abraão, aquele episódio, está falando de um Abraão no início do seu chamado. Ele não tinha tido Isaac ainda. Depois que ele tem Isaac, que ele começa a ver os milagres de Deus, ele começa a ter a fé baseada nas experiências que ele teve. Aqui, ele não tinha tido experiência ainda, porque Isaac nem tinha nascido. Mas mesmo assim, ele manteve-se firme em fé. Então a gente precisa seguir os passos dele. Ele recebeu em seu espírito a promessa, sabendo que ela tinha sido dada por Deus e, portanto, não ia falhar. Primeira coisa. A segunda coisa que Abraão fez, ele deixou-se dominar pela esperança. A esperança é a expectativa de que coisas boas virão. Ele não ficava desesperado e agora, ele ficava na expectativa de que a qualquer momento ia acontecer. Terceiro, ele esperou com paciência. E esperou muito, irmão. Ele esperou com paciência, e nos seus lábios encontrava-se graças. A Bíblia diz, e ele deu glória a Deus, nós lemos aqui, e é aqui, mas foi fortalecido na sua fé, e deu glória a Deus. Dar glória é ter no lábio, na boca, algo para louvar ao Senhor. E ele não negou a realidade dos fatos, a fé não nega. A Bíblia fala que ele reconheceu que o seu corpo estava adormecido. Ele não negou, ele não ficou fantasiando, ele sabia o estado que ele estava, o estado que Sara estava, mas ainda assim, a fé olhou à frente. Então, se eu quero obter as promessas que foram iniciadas em Abraão, se estendeu por toda a lei, e agora a gente foi enxertado nelas, se eu quero isso, eu preciso andar no mesmo passo que eles. Amém, irmão? Amém. Dito isso, vamos às promessas. Agora que você tem que estar ligado, para se você tiver em uma delas, aí tu anota aí e ora em cima disso aí durante um ano até acontecer. Primeira promessa explícita lá em Êxodo 19:5, é que nós somos uma propriedade particular de Deus. Nós temos um valor. Deus nos comprou. Então, eu não posso... pensa assim, nós somos um bem que pertence a Deus. Portanto, não é qualquer pessoa que pode vir tocar, mexer na gente. Não é qualquer pessoa, a gente pertence a Ele. Êxodo 19:5 fala, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, é condicional essa promessa.
Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. Imagina que dentre todos os homens, você é um tesouro pessoal de Deus. Eu tenho que saber disso. Segunda coisa que eu tenho que saber, está em Êxodo 23, 25. Que as nossas necessidades diárias, isso é importante, as nossas necessidades diárias são supridas por Ele. Deus supre. A promessa está aqui. Pastor, você está lendo promessa lá de Êxodo. Lembra que nós fomos enxertados e que as promessas de Abraão chegaram até nós? Então, agora, se me obedecerem... Não, esse não. É Êxodo 23, 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Aqui fala das necessidades básicas. Está dizendo assim, ó, Deus vai suprir. Por isso o salmista fala que foi jovem, envelheceu e que nunca viu um justo mendigar um pão. Não está falando que a gente vai ficar esbanjando, que a gente vai ser, não é isso que a Bíblia fala. Até porque cada um colhe o que planta. Então, na questão financeira, precisamos plantar se quisermos colher. Deus não vai fazer isso de forma leviana, mas as necessidades básicas serão supridas. Na Bíblia, Deus está falando, eu vou alimentar vocês e vou dar água para vocês. Vocês não vão morrer nem de fome nem de sede, porque eu vou suprir. Deus está dizendo. Por isso a importância do trabalho que a gente faz, de ajudar os nossos irmãos nisso, de ser um instrumento de Deus para fazer isso. Êxodo 23, 25, agora na parte B, nós lemos a parte A, agora a parte B, fala que Deus vai afastar de nós as doenças. Doença física, irmão, doença, enfermidade. Então, é uma promessa para a gente ter uma vida saudável. A gente não se entrega à enfermidade. Quando a gente está doente, a gente não fica lá na cama, agora. Não, a gente vai no médico, a gente toma remédio, a gente toma cuidado, a gente se protege, a gente faz isso. Por quê? Porque a gente não se entrega à enfermidade. A gente ora, a gente pede a Deus para nos livrar. Por quê? Porque a gente está combatendo ela. A gente olha para uma doença, seja ela qual for, e fala, isso aqui está errado, ela não é para mim. Não é, Deus não me fez para ficar sofrendo com isso. Então o que a gente faz com as enfermidades? Combate. Combate com todos os recursos que a gente tiver. E o primeiro, mais importante e mais confiável, é orar, entregar na mão de Deus, pedir que Deus nos dê a cura. E vamos no médico, e tomamos os remédios, e nos cuidamos da nossa saúde. Entende? Se a minha doença, por exemplo, for algo crônico, for algo relacionado a uma vida desregulada, seja na alimentação, seja no que for, eu tenho que consertar. Eu não posso ficar vivendo desregulado para sempre. Se eu estou com um problema, sei lá, glicose no sangue, muito açúcar, eu tenho que melhorar a minha alimentação, parar de comer muito açúcar. Eu tenho que cuidar, é minha responsabilidade. Porque vocês já pararam para pensar, eu pregando sobre cura, gente, não é cura agora é falar das promessas, mas me incomoda algumas coisas. Você já reparou que é mais fácil, muitas das vezes, você orar por uma doença física e Deus curar do que uma doença emocional? A pessoa com depressão, a gente ora, a pessoa está com ansiedade, está estressada, está angustiada, a gente ora e parece que Deus não faz nada. A gente fica até meio que incrédulo. Será que Deus... Nunca parou para pensar por quê? Que na doença física é muito mais comum, a pessoa está com caroço, com câncer, e Deus curou. E na emocional não? Porque muitas das vezes é igual a doença crônica, a pessoa está com diabetes, e a gente ora e continua, e ora e continua, por quê? Porque você não está cuidando da tua saúde. Está colhendo fruto de uma coisa que você cuida, começa a fazer uma atividade física, começa a alimentar corretamente. E na doença emocional, muitas das vezes o que acontece é isso. Deus não cura porque muitas das vezes você não está mudando. Aquela doença nada mais do que algo que você está cultivando. Então você está estressado. Senhor, me ajuda com o estresse. O que está causando o seu estresse? Por que você não vai no foco e para? Por que eu estou estressado? Porque eu estou preocupado com isso? Você não causa. Depressão, às vezes, é coisa lá do passado.
e você não esquece aquilo, você às vezes não perdoa, você fica se martirizando, aí vive um período ali de depressivo. Cuida daquilo lá primeiro, Senhor, me dá graça para poder deixar aquilo para trás, e poder viver uma nova vida daqui para frente. Às vezes a oração não é Deus me cura da depressão, é Deus me ajuda a me livrar daquilo. Entende? Que muitas das vezes a doença emocional é mais difícil de ser tratada, porque a origem dela continua lá. Então às vezes o melhor é a gente falar, Senhor, me revela, me mostra o que está causando isso, a fim de que eu possa me livrar de uma vez por todas. Porque não adianta, Deus te curou ali, tu está aliviado na igreja, estou bem. Só que a origem continua. O que vai acontecer semana que vem? Volta tudo de novo. Entende? Mas a promessa para a gente é qual? No li, né? Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Isso é legal. Você está falando que vai fazer com que o tempo da nossa vida se complete, é porque tem um monte de gente que morre antes que se complete o tempo de vida. Por uma vida desregrada. Eu gosto de dar o exemplo da pessoa que anda numa moto de forma louca. Não é uma pessoa que anda com cuidado, loucamente, porque eu vejo, gente, quem dirige vê isso o tempo inteiro. Uma pessoa é crente, mas quer andar igual um maluco, sem capacete, cortando tudo, com velocidade acima. Irmão, provavelmente a vida não vai ser completada. Provavelmente, se continuar. Uma pessoa que anda numa vida, às vezes, né, de tráfico, de bandidagem, da corrupção, a pessoa que tem uma alimentação desenfreada, a vida não vai se completar. Por quê? Culpa de Deus? Não, culpa da pessoa. Então, a gente precisa, a promessa de Deus para se cumprir, muitas das vezes a gente tem que fazer a nossa parte. A promessa é essa. Então, se eu estou com alguma enfermidade, o que eu vou fazer, irmão? Me entregar a ela? Não, eu não vou me entregar a ela. Eu vou fazer a check-up, ver por que o colesterol está alto. Você está comendo muito besteira. Aí o que eu vou fazer? Vou parar de comer. Não adianta sair do médico. Olha só, não adianta sair do médico. Colesterol está alto. Aí chega em casa, ajoelha e fala, Senhor, queima o colesterol. Não adianta. Eu estou avisando porque às vezes o irmão acha. Eu já conheci um irmão. O irmão estava com a barriga um pouco alongada. Aí falou, poxa, eu vou orar para Deus me ajudar a tirar. Eu falei, vai lá, vai na sua fé. Eu acho que tu vai perder seu tempo. Você tem que orar, falar, Deus me dá força para eu começar a fazer. Eu falei, ao invés de conversar com Deus, eu acho melhor tu conversar com o Rafael. Irmão, está acima de peso, ao invés de falar com Deus, fala com ele. Rafa, o que eu faço? Me ajuda. Vai ser mais produtivo. Então a gente tem que fazer a nossa parte, irmão. Deuteronômio 7 fala que Deus vai nos abençoar e vai multiplicar tudo na nossa vida. Olha que promessa boa para a gente começar 2025. Deuteronômio 7:13. Deus nos amará, abençoará e multiplicará tudo em nossa vida. Essa aqui é uma que eu vou anotar. Eu tenho um monte de coisa aí que eu preciso multiplicar em 2025. Deuteronômio 7:13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra. Se multipliquem em quantidade de pessoas na família. Ele vai abençoar os seus filhos, o fruto da sua terra, está falando no bem dele, no emprego dele. O cereal, o vinho novo, o azeite, o vinho novo fala de alegria, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. Promessa. Deuteronômio 28:1, Deus nos exaltará sobre todas as terras, ou seja, quem tá no estado de humilhação, quem está no estado de difícil, as pessoas falando, e você envergonhado, a promessa, 28:1, se vocês obedecerem firmemente ao Senhor, seu Deus, se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te dou, o Senhor, o seu Deus, te colocará acima de todas as nações. Fala de honra. Estou lendo mais rápido porque já acabou o tempo, irmão. Os músicos podem até vir. Estou no 6º, então não vou comentar. Vou só para... Deus nos abençoará
onde quer que a gente esteja, não importa onde você está, se você está no emprego A, B, na casa C, se você mora aqui, ali, lá, Deus vai abençoar. O que ele está dizendo? 28, 3 a 5. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Não importa, interior ou centro. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta, a sua amassadeira, falando de novo de trabalho, serão abençoadas. As bênçãos de Deus cairão sobre os rendimentos que a gente tem. Isso é bom, Jesus, essa eu vou anotar. E sobre as nossas iniciativas. Deuteronômio 28, 8. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo o que fizer às suas mãos. Vamos do seu trabalho. Pastor, mas eu não faço nada com as minhas mãos. Então começa a fazer, irmão, para tu ser abençoado. Celeiro fala do local de trabalho mesmo, era onde ficava armazenado os bens dele. 28, 12, está dizendo que Deus, se for necessário, vai operar de forma milagrosa, ou seja, vai abrir as janelas do céu. O Senhor, 28, 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Olha isso aqui, irmão. Aí cabe a você crer ou não. Aí é problema de cada um. Eu não posso crer por você. Abraão, sem esperança, creu com esperança. Alguma coisa assim. Nós lemos. Abraão, mesmo com o corpo adormecido, ele não negou a realidade, mas creu. Olha o que está dizendo aqui. O Senhor, Deuteronômio 28, 12, abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. O tesouro de quem, irmão? O tesouro de Deus. Ele vai abrir o depósito do tesouro dele, para enviar chuva, não é na terra, é a sua terra. Não é na terra, não é na terra toda, planeta. É na tua terra. No devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Olha isso. Olha a Jesus lá na frente falando, melhor é dar, melhor é tu emprestar do que pegar emprestado, irmão. Quem pega emprestado está precisando. E quem empresta? Tem sobrando para emprestar. Tem sobrando, pastor? É, sobrando. Porque Salomão, quando vai falar de finança, ele dá esse conselho. Não vai emprestar aquilo que tu não tem sobrando, não. Doar, tu pode. Para dar, para abençoar, para ofertar, tu pode dar o que não sobra. Agora, para emprestar, tem que ser o que está sobrando. Então a pessoa, pastor, eu preciso de 1.000, mas eu não tenho 1.000 sobrando, eu só tenho 50, posso te emprestar 50 só. Você não vai emprestar o que o outro precisa, é o que você pode. Por que isso? Porque se ele não te pagar, agora, se tu emprestar o que está sobrando e ele não te pagar, sabe o que tem que fazer? Está perdoado, irmão, não precisa me pagar não. Vocês estão rindo? Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Você não calunia, você não fala mal, você não deixa de falar, e você se aproxima dele a tal ponto de ele ter condições de bater na tua outra face, ou seja, de te pedir emprestado de novo. Eu também não emprestaria não, mas a tua proximidade com ele vai ser tal ao ponto dele se sentir confortável a fazer isso, a dar outra face. Você não vai simplesmente, morreu para mim, saiu. Por isso que Salomão aconselha. O que Salomão aconselha? Não seja fiador de ninguém não. Só os tolos fazem isso, a menos que você seja um tolo. Por quê? Porque o fiador é aquele que vai pagar a conta se o outro não pagar. E vai pagar quieto, sem reclamar. Eita, isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho. Deus nos redimiu, está acabando, né? Deus nos redimiu, eu falei que não ia comentar, mas tem uns que são mais fortes que eu. Deus nos redimiu e nos purificou de todo pecado. Então, irmão, não dá para a gente ficar vivendo preso a pecado. Começar 2025, não, acabou. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele se fez maldição no nosso lugar, Gálatas 3,13. Fomos libertos do poder do pecado, ou seja, ele não domina mais a gente. Se estiver dominando, tem alguma coisa errada. Começa a orar em cima disso. Vocês foram libertos.
Não dá para viver mais assim. Nós temos uma vida eterna. João 5, 1 João 5,13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem tempo no presente, não é que terão no futuro, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então nós não teremos a vida eterna, nós já temos. A gente não morre mais, irmão. Não morre mais. Daqui, nasceu de novo, daqui até a eternidade é com Cristo. Só vai mudar a nossa condição. Esse corpo aqui vai ser transformado, não vai ser nessa esfera, mas a gente não morre mais. Temos a garantia. Olha, isso aqui é muito importante. O dia que você estiver na igreja, estiver triste, estiver se sentindo frio, o coração, lembra disso aqui, Efésios 2,13, depois eu vou ler Hebreus 10,19. Nós temos acesso. Deus entregou a chave para a gente. Toma, Douglas, ao Santo dos Santos. Ou seja, nós temos acesso à presença de Deus. Deus falou, olha só, vocês não precisam bater na porta, vocês não precisam perguntar se pode entrar, toma a chave. É só vocês entrarem. Então eu não posso deixar com que o ano venha e eu fique distante da presença de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, estão próximos mediante ao sangue de Jesus, ou foram aproximados, ou foram enxertados. Hebreus, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar na presença de Deus, ou seja, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu no céu para nós. Nós temos acesso ao Espírito Santo. Gálatas 4:6. Nós somos filhos. Recebemos poder e autoridade para vencer o inimigo. Vos dou autoridade. Eu estou pulando alguns. Podemos pedir tudo em nome de Jesus que Ele nos concede. Esse eu vou ler, João 14, 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado. Olha que legal, Jesus está dizendo, tudo que vocês pedirem no meu nome eu vou fazer. Sabe para que eu vou fazer? Para que vocês fiquem alegres? Não, para que Deus seja glorificado. Lembra que Deus se alegra em nos fazer o bem? Então, Ele faz o bem, Deus se alegra, Deus é glorificado. É isso que Jesus está dizendo. Seremos arrebatados, irmãos. Essa é uma promessa. Você não tem que ter dúvida disso. Você tem que ficar confortável esperando por isso. Seremos arrebatados para encontrar com o Senhor. Essa é uma promessa. Não sei se para 2025, mas é uma promessa. 1 Tessalonicenses 4,15. Vou ler. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmão, se um filho, uma mãe, um primo, um tio, alguém que você ama já partiu, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque nós não vamos preceder eles. Ao soar da última trombeta, o próprio Senhor Jesus desce do céu. Quem morreu em Cristo ressuscita antes de nós. Aí se igualou a gente. Recebem um corpo glorioso, são transformados, e nós somos transformados, nos igualaremos a Ele. E juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é uma promessa. A promessa de recebermos esse corpo glorioso. Filipenses fala disso no capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor. O Senhor está no céu, a nossa cidade está lá, e é de lá que nós estamos esperando Ele. Lemos no texto anterior, de que o próprio Senhor descerá do céu. Então é de lá que a gente está esperando Ele. Esperamos o Senhor, que transformará o nosso corpo cansado, abatido, para ser semelhante ao seu corpo. O corpo de quem?
de Jesus, glorioso, segundo o seu eficaz poder, que faz sujeitar todas as coisas para si. Deixa eu ver uma outra aqui para acabar. Eita, essa aqui é boa, hein? Nós nos manifestaremos com glória em Cristo. Olha isso. Vai ser manifestado. Eu não sei explicar isso, tá? Só estou falando porque a fé vem por ouvir, para que você seja alimentado e que o Espírito Santo te revele. Eu só consigo sentir, mas não consigo falar. Mas nós seremos manifestos com Cristo em glória. Como é isso? Não sei. Eu sei de algumas coisas. Eu sei que, por exemplo, quando Moisés esteve com Deus, o rosto dele brilhava. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, que Deus veio consolar ele, Pedro, Tiago e João viu o corpo dele glorioso. Eu sei que Estevão, quando estava sendo apedrejado, todo mundo que estava em volta dele viu com que o rosto dele brilhava como de um anjo. Eu acho que vai ser alguma coisa desse tipo. Eu não sei direito, mas diz assim, Colossenses 3:1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele aparecer, quando Ele descer do céu, no arrebatamento, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que é isso, pastor? Eu não sei, mas eu tenho um sentimento de que vai ser um negócio bom, porque a nossa mente só sabe aquilo que a gente compara. Eu não sei, mas quando Ele aparecer, a gente também vai ser manifesto. Eu acredito que quando a gente receber esse corpo glorioso, essa transformação, a gente vai ficar semelhante a Ele. Aí vai ser, eu acho que vai ser um pouco disso, essa resplandecência, essa diferença, essa mudança de estrutura, de natureza. Para acabar, vamos ficar de pé? Governaremos com Cristo, está dizendo aqui. Veremos o Senhor como Ele é. Isso aqui vai ser legal, hein? Ver a Deus como Ele é vai ser legal. Mas para acabar, queria ler Apocalipse 21:3, que é uma das maiores promessas que temos que guardar. A partir do verso 2, fala assim de Apocalipse 21: vi a cidade santa, João dizendo, e a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ô irmão, olha as promessas que nós temos. Agora o que está faltando? A gente se deleitar nelas, a gente desfrutar elas, a gente descansar nelas, a gente não viver aflito, angustiado, depressivo, nervoso, estressado. A gente descansa nas promessas de Deus. A gente pega as promessas de Deus e lê e fala: Senhor, está aqui, é nisso que eu vou me apegar. Amém? Você pode orar comigo agora? Curva suas cabeças. Fala com Deus. Fala com Deus a alegria que é pertencer a Ele, ao povo dEle. 2 Coríntios 1, Paulo fala no versículo 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim,
Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Cristo chancela, Deus promete e Jesus fala sim. Jesus fala amém, cumpra-se, assim seja, Pai. Que as promessas que o Senhor tem dado aos teus filhos sejam as promessas como lidas aqui, promessas para a igreja, no coletivo, se cumpram, mas também as promessas, Deus, individuais, aquelas que o Senhor já tem falado no coração do meu irmão, aquelas que o Senhor vai falar ainda ao decorrer desses dias, as promessas, Deus, específicas, que o Senhor venha no devido tempo, no momento certo, cumprir, que o meu irmão venha desfrutar delas, Pai, que o Senhor venha se alegrar ao conceder isso ao meu irmão, em nome de Jesus. Que ninguém aqui venha viver aquém, Deus, venha viver abaixo daquilo que o Senhor tem planejado, que o meu irmão, a minha irmã venha corresponder ao teu chamado, corresponder, Deus, aquilo que o Senhor tem planejado, sonhado, preparado, prometido, que o meu irmão venha estar apto, pronto, firme, para receber tudo que o Senhor, Deus, tem reservado para ele, para ela. Que 2025, Deus, seja um ano de desfrutar, seja um ano no qual a gente vai se movimentar, sair da inércia, a fim, Deus, de caminhar, de corresponder, de ir em direção ao alvo, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venhamos entender que em Ti podemos todas as coisas, que no Senhor nós somos fortes, que no Senhor nós somos corajosos, que somos amados pelo Senhor, que somos protegidos pelo Senhor, guardados. Pai, que as Tuas promessas, Deus, de vivermos uma vida longa, de completar os nossos dias nessa terra, Pai, de viver uma vida saudável, uma vida, Senhor, suprida, uma vida alegre, próspera. Deus, que tudo isso venha a ser desfrutado pela Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero Te agradecer. Em nome de Jesus, junto com meus irmãos, eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua presença. Te agradecer, Senhor, porque temos a promessa de sermos transformados, desse corpo corruptível ser transformado num corpo glorioso. A promessa, Deus amado, de nos encontrarmos com o Senhor pela ocasião do arrebatamento. A promessa de vivermos juntos na nova Jerusalém que descerá do céu. Pai, Senhor, a promessa de reencontrarmos os nossos irmãos e amigos, Pai, que partiram, mas que guardaram a fé. Deus, obrigado, Senhor. É com um coração esperançoso como Abraão, é um coração crente, Deus, como o de Abraão, que nós fazemos essa oração. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Passei pra caramba. Você pode sentar, eu vou dar os avisos bem rápido. Pedir para todos os diáconos no final se reunirem comigo. Vamos tentar entrar ali no gabinete. Eu vou ser breve, tá? De verdade. É só avisos que eu vou dar. Não vai ser reunião. Reunião mesmo vai ter que ser assim que a gente puder, em janeiro, né? Que a gente vai ficar bastante tempo ali. Mas é uma reunião longa. Tem que ser pelo menos umas 2 horas com os diáconos, mais uma com os líderes. Mas aqui vai ser só aviso. À noite, 16 horas, teremos o nosso culto de encerramento, o último culto do ano. Você não pode ficar fora de jeito nenhum. Falei 16? Gente, o que está acontecendo comigo, hein? 18 horas, irmão, 18. 4 horas, o irmão daqui é 18. Deve passar um pouquinho, ao invés de acabar 8 às 20, deve acabar aí 8h30, 8h40. Porque é um culto, só para você, estou avisando para você já vir preparado. Como foi o culto de Natal, a gente passou um pouquinho, por causa da apresentação, de tudo que aconteceu. Ano novo também, tá? Teremos a nossa ceia, a última ceia do ano. A gente vai estar ceando juntos ali, isso é muito legal também. É isso. Nossa obra você já sabe, vou deixar para te avisar isso depois. Segura o seu dízimo, a sua oferta. Vamos apresentar ao Senhor. Tá, aqui é a oração que a gente faz no final. Me ajuda ali, por favor, Paulo.
Andréia. Eu ia pedir para a Cristina, mas o Paulo já levantou, então tá bom. Tá. É porque eu pego os diáconos que nunca que fogem. Sempre que a Andréia tá aqui, a Cristina tá aqui, a Sandra tá aqui, a Bruna tá aqui, eu sempre coloco eles. E tem que falar, irmão, que se não falar um nome assim, não vai não, nem adianta. Segura o seu dízimo, a sua oferta. Vamos apresentar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, pela Tua presença. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que estão sendo tiradas, Pai, para que haja mantimento na Tua casa, para que tudo, Deus amado, que a gente pretende fazer seja feito. Mande os recursos, Senhor. Abençoe a vida do meu irmão. Multiplique, Deus, os recursos dele, a fim de que ele possa ser, Deus, uma bênção ainda maior no que diz respeito às contribuições. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Quem tem o dízimo e oferta pode trazer, que estaremos recebendo aqui à frente. Amém. Vamos ficar de pé para a gente terminar, irmãos. Vou fazer algumas orações aqui. Ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida da Vivian, da Marina e do Leonardo. Abençoe essa família, Deus, os processos judiciais que eles estão envolvidos. Que o Senhor venha fazer justiça, fazer o que é certo. Em nome de Jesus, possa estar tirando os embaraços, a confusão que tiver nesses processos e trazendo celeridade, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toma em tuas mãos a família da Elaine. Deus abençoe, guarda, livra de todo mal. Deus, que o Senhor venha fazer com que haja libertação, cura, transformação, em nome de Jesus. A mãe do Israel, Deus abençoe a tua filhinha, que a circulação dela venha normalizar, que as dores dela venham cessar, que ela possa ter uma vida, Deus, de paz, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos, Pai, de todo mal, guarde-nos, guarde a nossa localidade, Senhor, guarde esse lugar, Éden, o Castelinho, proteja, livra de todo mal. Pai, que não venha haver nada que seja contrário à tua vontade. O direito, Deus, de ir, de vir, que é um direito conquistado socialmente, que venha a ser uma realidade nesse lugar. Que toda a confusão, que toda a criminalidade,